27 hearts beat. A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Tem 30 segundos? Não, não é o 30 segundos, mas é o RVCast. Por favor, vê se não esquece do nosso podcast, do meu, do seu, aquele que vai ao ar toda quarta-feira, e é uma alegria ter você aí do outro lado, tá bom? É uma honra, muito obrigado por você estar aí do outro lado, tá? Eu, pastor Marcelo Vieira, te convido a passar aí as próximas horas, próximos minutos conosco. E antes, já deixa aí o seu like. Mas eu não gostei, nem assisti, como que eu vou deixar meu like? Não tem problema, deixa seu like no finalzinho quando você acabar de assistir. Se não gostou, pode dar o dislike, não tem problema. Aqui é bem democrático, enfim, a sua opinião vale muito, tá bom? Mas já vai interagindo conosco. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, tá bom? Para você aí saber tudo o que vai acontecer nos próximos dias, nos próximos episódios, ative o sininho de notificação. Também aí deixa nos comentários quem você é, de qual cidade você está assistindo. Deixa aí nos comentários se você gostaria que viesse aqui, sentasse comigo, batesse um papo aqui, sei lá, alguém que você admira, alguém que você conhece, porque esse programa não é meu, esse programa é nosso, tá bom? De antemão eu já quero dizer para você, compartilha, vai lá no grupo da fofoca, no grupo dos amigos, no grupo da igreja, no grupo do condomínio, no grupo enfim, compartilha no grupo aí da sua rua, do seu bairro, no grupo que você tem aí no seu WhatsApp, tá bom? Compartilha com todo mundo, porque hoje a conversa tá legal, tá bacana, a conversa é para todos, tá bom? E vai ser uma alegria saber que você está aí compartilhando, porque quando você compartilha, interage, o conteúdo, o YouTube entende que o conteúdo é um conteúdo de qualidade, e realmente é de qualidade, tá bom? De antemão também já quero anunciar aqui, falar um pouquinho dos nossos parceiros, aquelas pessoas que fazem esse momento acontecer, tá bom? Tá do outro lado das câmeras, sempre ali nas edições, sempre ali nos botões, ela, Carol Okamoto, produtora top de verdade, quer fazer umas edições, quer fazer uns vídeos, quer colocar algo na internet, não sabe como, entre em contato com ela, Carol Okamoto. Aqui nas descrições, aqui embaixo aqui vai estar o perfil dela do Instagram. Você entra em contato com ela e aí ela vai te dar mais informações, tá bom? O RVCast é um oferecimento da Igreja Resgatando Valores. A Igreja Resgatando Valores vai ter que fazer o corte, Carol, porque eu não lembro de cor. A gente mudou de endereço essa semana. A gente mudou de endereço essa semana. O Edinho mandou a arte pra mim da cantata. Ah, eu esqueci. A Carlos Caldeira. Carlos Caldeira, 1565, Vila Prão. 1500. Não lembrava o número. 1565. Beleza. Vila Prão. Aí, como ponto turístico, você fala ali, lá na Quadra do Bolo, todo mundo conhece, mas ele conhece a Quadra desse Bolo dessa quadra. Tá bom, vou começar do... Fala no começo do professor João, aí eu corto. O RVCast é um oferecimento da Igreja Resgatando Valores, tá bom? A Igreja Resgatando Valores tá em novo endereço, é isso daí, tá? Tá lá na Avenida Carlos Caldeira, o número é 1565. Quer saber onde que é? É fácil, tá bom? Não dá nem 300 metros ali, 400 metros da estação Vila das Belezas, tá? Ali perto ali da pista de skate, ali mais conhecido como Boa, ali bem encostado ali da pista de skate. Bom, facinho de saber onde que é. Quer saber os dias de culto? Dia de quinta-feira tem culto com ensino, dia de sexta-feira tem culto com oração, dia de domingo tradicional culto da família, tá? E é uma alegria poder te receber lá, tá? A Igreja Resgatando Valores é uma igreja bem aberta, uma igreja aí que está apta a poder te receber, tá legal? E também não poderia
poderia deixar de passar batido, estamos aqui no estúdio Os Crentes. O estúdio Os Crentes é um espaço onde você pode gravar o seu podcast, seu conteúdo para a internet, aonde você pode, enfim, a sua videoaula aí você gravar, mandar para todo mundo, seus alunos, gravar conteúdo, gravar para colocar na sua plataforma, enfim, venha nos conhecer, tá bom? Aqui embaixo aqui tem todo aonde você pode entrar em contato e poder conversar com o pessoal do estúdio Os Crentes, tá? E também, é lógico, a Adega Império. A Adega Império fica lá na rua Otusco, número 81, Jardim Marcelo. Liga lá no Fernando e fala: Fernando, o Marcelo falou que pode ser que eu consiga um desconto. E aí, o que você pode fazer? Vai fazer o seu social aí, a sua festa, vai fazer aí, enfim, a sua confraternização, algum evento? É lá com o pessoal da Adega Império. Liga no 11 983 16. Vou repetir: 983 16 15 58. Anota aí: 983 16 15 58. Fala com o Fernando lá. E não podia faltar o nosso parceiro que manda uma comidinha aqui gostosa para a gente sempre, é o pessoal da Dona Irene Gastronomia, tá? Não quer ir lá buscar, eles fazem a entrega? Fazem. Liga lá no delivery 11 985 31 45 93. 11 985 31 45 93. Fica ali na região do Jardim Capelinha, tá? Qual que é o endereço? Rua José Joaquim Gonçalves 806. Fala, mineiro, é verdade que tem um desconto? Um não você já tem, pode ser que o sim chegue, tá bom? Poxa, é uma alegria saber que você tá aí. Vai compartilhando, coloca o dedinho aí no like aí, dá um like para nós, tá bom? Manda aí para todo mundo, porque hoje eu estou com ela. Ela é bênção de verdade, sempre com o astral lá em cima, tem história para contar. Ela é a Tati. Seja bem-vinda, Tati. Como eu posso falar? Só Tati ou Tati? O que que fala? Tati, tá bom? Tá bom. Tati, tá bom. Olha, dá até para fazer um slogan. Tati, tá bom. Tati, eu queria que você olhasse nessa câmera e se apresentasse, falasse quem você é, de onde você veio, o que você faz, para as pessoas que não te conhecem, passar a te conhecer um pouquinho. Meu nome é Tatiane. Tati, né? A gente se apresenta como Tatiane, já fica todo mundo íntimo e se torna Tati. Sou psicóloga há 13 anos. Estou atuando na área da assistência social no Centro para a Juventude, trabalho no consultório também em paralelo, atuo em 2 consultórios, na região do Campo Limpo e na região do Jardim Ângela. Sou uma pessoa muito alegre mesmo, sou muito positiva, acredito muito que as energias positivas fazem a diferença na nossa vida, no nosso dia a dia, e fui convidada aqui pelo Marcelo para participar hoje e vamos lá, vamos conhecer, vamos tocar, vamos conversar, vamos desenrolar aí um bate-papo bem bacana. Muito legal. Tati, então vamos lá. Você atua hoje na região do Embu-Mirim, Jardim Ângela, naquela região. É uma região bem vulnerável, né? São crianças, adolescentes, no seu caso jovens, que são atendidos e precisam muito de ajuda. Qual que é hoje a maior demanda que você vê ali no quesito de vulnerabilidade? Olha, hoje eu não acredito que não seja só um problema dentro do CJ, mas uma questão muito social, a questão da saúde mental. A questão da saúde mental é uma questão que tem passado batido muito na nossa sociedade e isso tem ocasionado muitas situações conflitantes entre a faixa etária mesmo da juventude e as relações que são estabelecidas nesse cotidiano, no social, no dia a dia, na escola, nos meios sociais que os jovens estão inseridos. E tem uma crítica que não há um investimento na saúde mental como deveria ter, né? Que é garantia, que é direito, e a gente não tem esse investimento. Você
as situações relacionadas à saúde mental é muito grupo, é medicação e não tem esse envolvimento nessa questão psicológica mesmo para se trabalhar nessas causas e não só a medicação que trabalha só os sintomas, né? Então, talvez a política pública para a saúde mental ainda ela talvez seja um pouco falha. Seria a sua visão, assim, inserida no contexto que você está inserida hoje. Sim, sim. Para além dessa questão da saúde, porque a saúde hoje, a saúde pública, ela pensa muito, ela olha muito essa questão da medicação, né? Então, poucos profissionais que têm na área de psicologia um processo gratuito. Infelizmente, a psicoterapia ainda é um processo que bem escasso, porque precisa ter um recurso financeiro para investir, porque temos os CAPs, mas os CAPs também não dão conta, é muito grupos, são grupos, né, que acontece porque os profissionais de lá não dão conta porque tem uma demanda muito grande, então por isso a política acaba sendo defasada em relação, né, a esses adolescentes, as pessoas que estão necessitando. Como você já está inserida nesse contexto, o que você acha, como você vê assim, qual é o principal causador de doenças mentais? Eu não estou falando essas um termo leigo, tá bom? Porque do lado de cá é uma pessoa leiga, quem está do lado de lá somos nós que somos leigos. Aqui é uma profissional falando. Então, assim, o que você acha, como você vê o ponto que mais está causando essas dificuldades mentais na população hoje em dia? Olha, quando a gente vai pensar nesse quesito, a gente tem algumas considerações a levantar. Em crianças há uma questão muito... numa questão de defasagem na educação mesmo. Quando eu digo na educação, é nesse contexto familiar, uma questão de limites. Eu tenho visto alguns autores levantarem também a questão, e eu super apoio, assino embaixo, da internet, a internet da forma que está constituída. Então a gente tem um público, crianças que dominam o celular, né, que pegam o celular e dominam, mas estão preparadas para dominar a internet? Ela está preparada para receber essa criança, né? Os adolescentes, porque o que acontece hoje? E aí não é só um problema das crianças, né? De maneira geral, a sociedade em geral, todo mundo é viciado no celular. Quem nunca esqueceu um celular e voltou para buscar o celular porque não consegue ficar sem? A gente está aqui, a gente pega o celular para nada, só porque a gente tem essa questão do vício, né? Então, a internet ela é muito rápida. A internet, ela... você piscou, já tem as respostas, né? Só que emocionalmente, psicologicamente, a gente também não reage dessa forma. A gente também não é rápido. Então, o que acontece? Hoje as crianças, os adolescentes têm muita dificuldade de se frustrar porque não ocorre isso. E aí se tornam muito vazios. Então, essa questão é uma questão mesmo de ser revista socialmente, porque aí a gente tem aí uma população, e já vem acontecendo, com alto índice de suicídio, os adolescentes, porque não dão conta emocionalmente de lidar com os problemas, de lidar com as situações divergentes da vida, com os relacionamentos. Os relacionamentos acabam sendo muito tóxicos, né? Principalmente na faixa etária dos adolescentes, é tudo muito intenso. Então não dá tempo de sofrer, de chorar, porque eles querem viver na mesma velocidade que a internet. É verdade. Eu vi um jogador de basquete, ele do meio da quadra, ele arremessou a bola e caiu de primeira no vídeo, mas na edição ele já tinha tentado 15 vezes. Exatamente. Aí uma pessoa que já tem algumas dificuldades, né, no seu emocional, quando olha aquele vídeo ali de 20 segundos, nossa, como ele é bom mesmo, né? E eu sou ruim, eu não presto pra nada, eu não consigo nem acertar essa bola de 2, 3 vezes. Mas na verdade a pessoa precisa de prestar atenção no contexto. Sim. Que ali foi
aquela cena, aquela parte que está sendo inserida, né? Também outras coisas que a gente pode citar aqui, às vezes a gente fala assim, poxa, nossa, aquela pessoa fez uma viagem, eu nunca faço uma viagem. Sim. Nossa, olha o marido daquela, como que é, olha a mulher daquela, como que é, olha a roupa que ele usa, né? Mas às vezes esquece de um contexto que se é inserido, que a internet muitas vezes por ser rápido, né? Cada vez mais está sendo rápido as coisas, ela não consegue passar todo o contexto. E aí, por a nossa mente, aí eu me insiro também nisso daí, por a nossa mente ela já está machucada, ferida emocionalmente, se a gente não expandir um pouquinho os nossos olhares, eu acabo falando assim que a gente entra doente mesmo. Sim. E é engraçado, só pra gente dar risada um pouquinho, daqui a pouco as pessoas vão estar na rua com esse tique aqui, ó. Sim, sim. Né? Porque é o dia todo só passando rios, daqui a pouco as pessoas vão estar assim, ó. Né? E aí o problema não vai ser só mais o acompanhamento psicológico, mas também outros tipos de acompanhamento. E você, né, como uma pessoa que já está inserida, né, descobre aí um ponto, qual é o conselho que você dá para essa mãe, esse pai, esse responsável que está nos acompanhando poder diminuir um pouco, porque a verdade é que hoje ninguém vive mais sem o celular. Sim. Hoje ela tomou lugar de muitas coisas, né? Qual é o conselho que você dá para que esse responsável aí direcione essa criança, esse jovem que está nos assistindo? Primeiro, a gente precisa trabalhar esse pai também, essa família também, né? Sim. Porque como todo mundo está viciado, então hoje é falta de diálogo, né? Tudo. Às vezes os pais estão com os adolescentes dentro de casa falando pelo celular, né? Um do lado do quarto, o outro da cozinha. Então, assim, o olho no olho é muito importante, né? Essa questão de estar presente. Estar presente não é dar presente, é se fazer presente. Vamos brincar, vamos pegar um jogo, uma atividade, um jogo de tabuleiro, um jogo de cartas, jogos que estimulam também a concentração, a memória, o desenvolvimento, e tem que afastar um pouco as telas, né? E aí a gente também tem um boom aí de os casos de autismo também, né? Quando eu estava na faculdade, a gente trouxe esse trabalho, foi o meu grupo que trouxe esse trabalho do autismo. Então, o autismo, ele não tem uma causa definida, né? Existem autores que defendem que é uma questão genética, existem autores que defendem que é uma questão psicológica, e tem autores que defendem uma predisposição genética, mas o ambiente influencia. E eu tenho muito que o uso das telas tem feito muito isso, né? Tem ocasionado muito esses diagnósticos. Então, assim, precisa ter esse tempo, esse cuidado, essa atenção, precisa se dispor, porque ser pai, mãe e responsável, a palavra já diz, é responsabilidade. Então, vamos no parque, correr, colocar essa criança para gastar energia, sabe? Nos nossos tempos a gente brincava de esconde-esconde, pega-pega, bicicleta, de patins, tinha atividades físicas, hoje não, né? Hoje são todos muito voltados, muito ligados às telas. Então, bom, eu tenho 18 anos, né? Eu tenho 18 anos, né? O seu tempo já era celular, você já é da era do celular. Eu sou da era do celular já, eu tenho 18 anos. Mas os meus irmãos mais velhos contam, né, essas coisas aí. Seus irmãos mais velhos contam que tinha orelhão, né? Que a gente ficava lá na fila. E aí precisa realmente olhar essa criança, olhar esse adolescente. Por muitas vezes já chegou casos para mim no consultório assim, da mãe falar: olha, minha filha é maravilhosa, ela tem 14 anos, ela não tem amigo, ela fica no quarto o tempo todo, não me dá trabalho. Só que a escola, por exemplo, trouxe que ela tá escrevendo umas coisas meio góticas, meio negativas, de suicídio. Eu falei, olha, ela pode não te dar trabalho, mas é saudável para um adolescente de 14 anos não ter amigos e ficar no quarto, ficar trancado? Então, como que é isso? Eu não tinha pensado por essa ótica, né? Então, prestar atenção nesses sinais, né? Esses jogos, né?
hoje de manhã teve uma notícia de uma criança de 12 anos, né, que cometeu suicídio. Ainda está em análise, em apuração, mas algo voltado aí nesses jogos online. Então, precisa prestar atenção nesses sinais, né? Não é à toa que o Estado está implementando, né, o governo, muitas leis, né? Então, a gente tem agora a atual a Lei Felca, que recentemente foi aprovada, a Lei Felca que fala justamente sobre esse uso da internet, sobre essa responsabilização tanto das plataformas como das famílias. Então, isso é muito importante, estar essa família acompanhando de fato, né? E assim, vamos todo mundo se desligar um pouco do celular, vamos todo mundo fazer alguma coisa junto, isso é muito importante, né? Que vínculo é estabelecido do adolescente, da criança com a família? Sim. Se está todo mundo nesse mundo só, como você mesmo disse, né? Todo mundo vai ficar com os dedinhos já andando assim. Então, meu esposo até fala que, por exemplo, tá passando com a moto, o pessoal, tipo, é atropelado, as pessoas atropelam a moto, atropelam o carro, porque tá todo mundo com o celular e nem olha mais por onde anda. Então, esse é um vício que a nossa sociedade precisa estar atenta, né? Os mais velhos, sim, nós, assim, de 25 anos, né? Você tem 18, mas eu tenho 25. Nós, a gente viveu tempos que a gente pode olhar hoje e ver a diferença, a evolução, né? Então, quando eu brinquei do orelhão, a gente mandava carta, a gente usava orelhão, né? Falava assim, olha, vou ligar aí, daqui 3 horas da tarde eu vou ligar aí pra fulano, pede pra fulano vir pro orelhão. Aí quando o fulano chegava no orelhão, a gente chegava, a fila tava gigantesca, o fulano ia embora, porque a gente já tinha acabado o tempo, que ficou lá esperando 2 horas e a gente não conseguiu fazer a ligação. Então hoje pra gente é uma praticidade muito boa ter um celular. Parece, né, uma geração, parece mundos diferentes, né? Exatamente. Pega anos 80, 90, até o começo de 2000 ali, aí pega 2000, 2010, 2020 e fala, como que mudou tanto um tempo para o outro? Mas é muito engraçado como nós, né, trabalhamos nessa área de vulnerabilidade, e aí eu tenho um contexto do CCA que eu passei, e isso me chama atenção até hoje. Uma vez no CCA onde que eu trabalho, uma criança de 8 anos de idade, ela virou e falou assim, sai um pouquinho agora da tela, né? A gente sai um pouquinho da história do tema das telas e entra aí no quesito emocional. Sim. Ela virou e falou assim, a gente ia oferecer sucrilhos nesse dia, e aí ele virou para mim e falou assim, tio, eu posso experimentar para mim saber qual que é o sabor? Nossa. As outras crianças que estavam ao redor olharam assim para mim e ficaram todas assim em silêncio. Mas aí depois o assunto veio à tona, num dia que ele faltou e tal, o assunto veio à tona. E aí a gente vê assim que existe pessoas que ainda vivem em um mundo totalmente diferente do nosso, e a gente ainda está com um rosto assim só pensando no nosso umbigo. Sim. E aí eu trago para as telas. Essa pessoa só está olhando assim, não, é a minha vontade, é o meu mundo, é o meu ser, deixa eu ficar aqui mandando o WhatsApp, e aí esquece também de pessoas que estão bem próximas a nós. Hoje não. Essa semana eu participei de uma dinâmica que eu tinha que rasgar o coração que foi desenhado à mão. Rasgar, cortar com tesoura já é difícil, cortar à mão um coração já é 2 vezes mais difícil. Sim. Só que é engraçado que a pessoa que estava ali mediando a dinâmica, ela falou o seguinte, presta atenção, todo mundo tem uma ferida no coração. Aí foi colocado assim, né? Aí coraçãozinho torto, coraçãozinho outro rasgado de um lado. E ela pediu pra gente colocar algumas características nossas no centro do coração. Ela falou assim, mas tem características que não podem ser deterioradas mesmo com o seu coraçãozinho machucado. Mas dá uma olhada. Não tá, na verdade, a gente ter mais empatia com o outro, porque o outro também passa por alguma dificuldade? Sim. E aí, trabalhando
na área que nós trabalhamos, nós vemos o tanto de criança que não tem a presença do pai, a presença da mãe, não consegue conversar. Mas com nós parece que se sentem à vontade. Se sentem à vontade. Se sentem em casa. E aí, aonde que você entrou? Quando você falou uma frase que é muito importante, não é presente, é presença. E aí o que falta no nosso meio mesmo é a presença de pessoas que têm empatia e se colocam no lugar do outro. Sim. Né? Essa dopamina que muitas vezes nos atrai, vou até olhar para lá, para cá. Essa dopamina que muitas vezes nos atrai, que nos enche a nossa bola, pode até parecer legal o uso das telas. Mas quer saber o que é legal de verdade? Uma risada de alguém que está aí pertinho de você. Tenha certeza disso. Talvez você está aí perdendo tempo, faz horas que você está mexendo aí no Instagram, está mexendo aí nas redes sociais aí, e o seu filho às vezes só quer uma risada sua, seu filho só quer um abraço, seu filho só quer saber assim, me fala um pouquinho como é que foi o seu dia, me fala um pouquinho do que você conversou, com quem você conversou, por onde você andou. Sabe por quê? Porque o mundo lá fora ele dá muita atenção. E se você não der atenção na sua casa, pode ter certeza que o mundo lá fora está dando. E os costumes que você quer colocar na vida do seu filho, às vezes o mundo lá fora vai colocar costumes totalmente errados. Mas não tem mais. Tem crianças morrendo, se suicidando, tem jovens que estão se cortando, sabe por quê? Porque às vezes não tem um ouvido para dizer como é que foi o dia dele. Então eu te convido a dar ouvidos a quem mais importa, e as pessoas que mais importam, hoje elas estão dentro da sua casa. Dê atenção para os seus familiares, tá bom? Falando-se de quem acredita no que está escrito na Bíblia, a Bíblia fala bem assim, se você não cuida dos que são seus, você é comparado a um ímpio. Então cuide dos que são seus, cuide dos seus familiares, em nome de Jesus, tá? Voltando aqui, contexto social. O que você acha que está faltando hoje para os nossos jovens de políticas públicas? Está faltando para os nossos jovens de políticas públicas moradia, porque a gente ainda sofre. Só a gente que está mesmo ali lidando no dia a dia, a gente sabe essa realidade. Quando a gente vai fazer uma visita, né, os nossos serviços, eles oferecem alimentação, né, integral. E como a gente percebe o quanto essa alimentação é diferente. Tem adolescente que fala, eu só vim pela comida hoje, hein? O que é a comida? Hoje a gente estava saindo, o adolescente falou, nossa, que cheiro de banana, é bolo de banana com canela. Amanhã não falta, o adolescente falou. Mas moradia é uma questão de esporte, de lazer, os adolescentes precisam de ter, né? A educação tem que ser uma educação melhor, uma educação mesmo de base. Por quê? Eu fico pensando muito porque os jovens hoje não têm interesse de estar na escola, né? Essa questão é uma questão que a gente fica ali o tempo todo, porque você vai para a escola, não vai ficar aqui o dia inteiro, você tem que ir para a escola. Então, assim, lazer, cultura, né? A gente está aqui no Fundão, no distrito do Ângela, para o adolescente no cinema, ele tem que ir lá para o Campo Limpo, né, mais pertozinho, para Santo Amaro. Então, o que a gente tem aqui nesse território de Mboi, sabe? Tá faltando ali uma casa de cultura, tá faltando um lugar, um cinema mesmo, sabe? Espaços de esportes, porque, por exemplo, a gente, lá no serviço, a gente usa uma quadra específica do território, mas pouco, são muito jovens, né? São muito jovens. Então, a gente precisa... enquanto política pública, garantir o mínimo para que esse jovem ele tenha uma base, né? Então essa base vem da família, essa base vem dos serviços que eles estão inseridos, né? Qual é esse serviço? A política pública
da assistência mesmo precisa melhorar para o nosso serviço, né? Porque a gente tem um recurso muito escasso, que às vezes a gente pretende, quer, se organiza para fazer uma atividade melhor, um passeio, mas a gente se pega aí nessa barreira que é do recurso. Então, o jovem precisa ser olhado com as necessidades de jovens, de adolescentes. E hoje, isso está sendo muito atropelado. Já está sendo muito atropelado porque está tudo muito rápido, porque os jovens nem entendem, por exemplo, as mudanças que vêm ocorrendo no corpo, na voz, tudo isso para eles é muito diferente. E, por exemplo, como você trouxe bem citado, essa questão deles serem livres dentro do serviço. Às vezes a gente fala, mas como é isso, né? Uma avó chegou lá um dia e falou assim, não, porque o meu neto é depressivo e tal. Eu falei, será que o neto dela é esse mesmo que vem aqui, né? E aí eu falei, não, vó, ele não é depressivo não. Ela falou, em casa ele não fala, é só de touca. Eu falei, não é possível. Aqui ele dança, vai até o chão, eu até brinco, eu falo, menino, se você cair é fratura exposta, porque você é muito magrelo, dá uma segurada. Então, o quanto os nossos serviços são muito importantes nessa garantia de direito, desse espaço de convivência, né? E aí fiz um vídeo de mostrei para ela, mandei, ela falou, não é possível não, que é o mesmo menino. Eu falei, é o mesmo. E aí precisa desse preparo também, né, dos profissionais que estão, e aí a gente também tem nessa política que trabalhamos da assistência um espaço muito defasado financeiramente, um salário muito abaixo, que também faz com que haja uma rotatividade de profissionais muito grande. Eu vou deixar meu protesto, você vai continuar falando, eu vou deixar meu protesto, tenho que deixar meu protesto, vou deixar meu protesto. Numa sala de aula, numa sala de atividade, numa sala de aula primeiro, pedagogia, educação. Sim. Tem 30 jovens lá, adolescentes. Normalmente tem lá um auxiliar. No CCA tem 35. Que não tem auxiliar nenhum. Eu não tenho auxiliar nenhuma. Não tenho. Eu que não tenho o pulso firme, não. Deixa o meu protesto. Pronto, pode continuar. Esse é um protesto que a gente vem lutando muito, né? Até contra esse desmonte mesmo da assistência que vem, né, ocorrendo, e o quanto os nossos serviços, e parece que a gente vem aí num outro movimento também, que é a escola integral, né? Não que a gente seja contra, eu acho que se a escola integral tiver conteúdo, tiver atividade, é sensacional. Mas no modelo também que vem surgindo, tira nossas crianças, os nossos jovens, porque ficam na escola o tempo todo, e também não supre essa outra necessidade, né? Então, são protestos aí também que a gente precisa se atentar, que a gente, enquanto sociedade, precisa se antenar. O que essa criança, esse adolescente está fazendo lá na escola realmente? Porque não é só ir para a escola, sim, né? Exatamente. Isso daí é muito importante que estejamos inseridos em todos os espaços que são nos oferecidos e nos são de direitos também. Sim. Mas também o que é oferecido para esse ser humano, esse município, esse atendido que está lá. Sim. Porque tem muitas mães que relatam que o filho fica lá em tempo integral, mas fica sem fazer nada. Sim. Alimentação péssima. E aí eu tenho relatos de atendidos que falam assim, que a comida do CCA é muito melhor do que a comida da escola. Sim. Enquanto assistência, parece que a gente que pisa ali no barro, a gente tem esse cuidado, esse amor, esse afeto, né? Eu brinco muito com eles, eu falo, você não é o jovem X, você é fulano, você tem nome, você tem identidade, você é uma pessoa que está aqui e que quando você não vem, a gente sente falta. Né? A gente conhece a sua história. Quando você chega, a gente já olha e fala, fulano tá meio triste, tá cabisbaixo, não, tá falante demais, hoje tem alguma coisa. Então a gente já conhece. E esse processo não acontece na escola, né? Tenho certeza que isso não acontece. Então a importância dos nossos serviços, a importância deste espaço para o jovem ser quem ele é, como eles falam.
um serviço de convivência, né? Ele é tão quão importante ao serviço de educação. Exatamente. Né? A educação ela faz a sua parte, o serviço de convivência faz a sua parte. Eu já tive atendidos que falavam muito palavrão. Eu falei para ele, meu irmão, o problema não é você falar palavrão, porque quando a gente está com raiva, às vezes solta. Sim. Só que na sua vida você vai passar por lugares que as pessoas talvez não tenham essa cultura. Sim. E aí como que as pessoas vão te olhar? Aí a resposta dele, a devolução dele foi: tio, mas o que eu vou fazer? Na minha casa só tem isso, só? Sim. É essa questão mesmo, né? Do que, às vezes, todo adolescente, toda criança, às vezes ele é um sintoma de um ambiente. Ele é um sintoma de um espaço. Ele é um sintoma da família. Então, muitas das vezes a gente fala, nossa, só o palavrão, olha o palavrão. Mas é difícil também para eles pensar que, como assim, aqui eu não posso, né? A gente teve um voluntário um tempo desse e foi muito engraçado, que o voluntário falava palavrão. E aí eles vieram e falaram, eu não posso falar palavrão, mas ele pode, eles cobram esse direito e eu acho o máximo. Eu acho muito bacana quando o jovem ele vem e ele cobra. Porque ele está entendendo que ele tem direito. Isso. Né? Então, assim, é muito importante isso. E é o que eu acho que falta, não acho não, tenho certeza que falta nas redes de ensino, esse trabalho político mesmo, esse trabalho de autonomia, né? Porque a gente vem de uma sociedade que também torce para que algumas coisas não dê certo. E a educação pública, na minha percepção, é um gatilho para não dar certo. Né? Gosto assim, você entrou em um tema que parece que o sistema, eles querem nos tornar eles tutores de nós ao invés de emancipar. Sim. Porque existe uma frase muito famosa, e eu vou errar aqui o nome do autor, mas uma política pública ela não pode ser medida com um tanto de pessoas que entram nela, mas o tanto de pessoas que saem dela. Exatamente. O que você acha disso daí? Não, é exatamente isso, né? Se a gente tivesse um sistema de garantia de direitos de fato efetivo, a gente não precisaria de tanta implementação de políticas, né? Porque a gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente. Voltando, se a gente for falar mesmo, a gente tem o Estatuto do Idoso, né? Tudo precisa ser assegurado por lei. Né? Então, assim, o que falta é esse olhar. E essa fala que você traz da importância, né? Não se mede por quem entra, mas por quem sai. Eu sinto que na sociedade atual se cria-se uma dependência. Né? É difícil às vezes a gente dá uns empurrãozinhos daqui, uns empurrãozinhos dali, mas é difícil aquele que veste essa autonomia mesmo e diga, não, peraí, eu vou fazer porque é meu. Então o nosso trabalho é estar sempre nesse processo mesmo de conscientização, de reflexão, de que você tem direito, mas você também tem deveres, né? É importante sempre a gente ressaltar isso. Então, infelizmente, a atual, nessa questão que você trouxe, a nossa atualidade é que parece que é para ficar. Porque precisa ter alguém que me sirva, né? Sim. Precisa ter alguém que me sirva de uma forma, de uma mão de obra barata. Precisa ter alguém que me sirva, que não conheça os seus direitos e não vai cobrar, porque se não conhece. Então, nós precisamos, de fato, em frente aí, fortalecer, favorecer essa luta dessa reflexão, né, de classe social mesmo. Que classe é essa, né? Que classe é que eu pertenço? É isso que eu quero para mim? O que eu preciso fazer para sair desse movimento? Então, hoje trabalho na assistência, tenho minhas críticas também a alguns programas. Porque, Tati, até, você vai falar das suas críticas, porque até, vamos supor que o Brasil tivesse 100 pessoas, se 9 pessoas precisassem de políticas públicas para sobreviver, como que essa uma pessoa
pagando imposto, vai sustentar as outras 9. Exatamente. Você entende aonde eu quero chegar? Sim, perfeito. Eu sou assistente, estou me formando como assistente social, certo. E eu entendo a necessidade de garantias de direitos para aqueles que necessitam. Sim. Eu entendo isso daí. Só que a garantia de direito, ela só é válida quando tem alguém pagando por isso. Sim. E da onde que vem esse valor? Da população. Sim. Porque não dá em árvore. Sim. Se o governo for emitir mais notas, a gente gera uma inflação maior. Então causa um caos. Como é que eu faço então com 10 pessoas, com 100 pessoas, né, precisando de políticas públicas, e eu tenho 10% dessas pessoas que pagam imposto? Vai chegar uma hora que vai explodir o sistema. Sim. Então, ao invés de eu trazer uma tutela para você, eu preciso de gerar em você o desejo de ser emancipado e crescer. Você tem a capacidade de crescer, o outro tem a capacidade de crescer, tem o intelecto de gerar, de produzir. E isso, gente, pronto, eu vou olhar aqui, vou olhar lá na bola do olho, na bola do seu olho. Deixa eu dar um alô aqui para o Robertson Rapper. Bem, seu irmão, paz do Senhor Jesus. Vulgo Bruna, oi, paz do Senhor Jesus, Deus abençoe e continue por aí. Se tiver alguma pergunta sobre assistente social, psicólogo, psicologia, sobre política, manda aí pra Tati aí que ela vai responder, tá bom? Daqui uns dias vem o link e sobe lá no YouTube. Mas deixa eu olhar aqui na bola do olho dessa pessoa que está do outro lado. Isso não é história de capitalismo, não é, esquece capitalismo, socialismo, marxismo. Esquece isso um pouquinho, esquece, tira da sua mente. Isso é a história do ser humano. Do ser humano toda a vida. Ele teve que trabalhar, produzir para poder sobreviver. Isso não é que, eu vou tutelar alguém, vou trazer para cá e vou dar dinheiro, bolsa, auxílio para essa pessoa. Calma, espera. Aonde que essa pessoa ela está em déficit, que ela pode aprender algo e com os próprios intelectos dela, com a ajuda de alguém, ela possa crescer e ela ser livre. A maior prisão, a maior crueldade é quando você prende alguém sendo que essa pessoa ela pode ser livre. E todo ser humano, seja ele detentor de alguma deficiência sim ou não, todo ser humano ele pode ser o tão livre o quanto ele quiser. Só basta alguém dar um empurrão, e esse deve ser o meu e o seu trabalho. O que você acha, Tati, disso que eu acabei de dizer, de falar? O que você acha? Acho que é uma história de quem é muito capitalista, quem está fora do... Porque eu estudo serviço social. Estamos envolvidos nesse meio. E aí a gente vê, às vezes, pessoas que têm capacidade de crescer na vida, mas fica tão dependente de políticas públicas, apesar de ele ter esse direito. Sim. Ele tem esse direito, é dele, é nosso, nós temos esse direito. Mas também ele não podia crescer muito mais na vida? Sim. Ele fazendo cursos, produzindo alguma coisa. O que você acha? O que você, como psicóloga envolvida nesse contexto, o que você tem para falar para nós? Olha, eu sou uma profissional que eu avalio que, assim, no momento, como a gente tem as nossas fases do desenvolvimento, certo? Então, a gente nasce recém-nascido, certo? E aí a gente tem as fases do desenvolvimento, aí você vira um bebê, você se torna um bebê. Depois do bebê, você se torna uma criança. Depois dessa criança, você vai aí para fases puberdade, pré-adolescência, adolescência, jovem adulto, adulto jovem, e aí a gente vai seguindo. Eu falo muito que trabalhar hoje é uma fase do desenvolvimento. No trabalho que você aprende o que você gosta e o que você também não gosta, para sair desse movimento. Então, a política pública, ela existe e ela precisa atender a quem dela necessita. Isso aí está posto e eu concordo. Mas a gente precisa favorecer também
é que esta pessoa crie a sua autonomia. Usufrua desse direito, sim, da política pública, mas também vença, rompa essa barreira, que não fique só inerte ali, dependendo dessa política. E é o que você disse, o mercado precisa girar. Então, como é que faz, né? Da onde só sai e não entra. Da onde só sai e não entra. Então, esse movimento precisa acontecer. E é desenvolvimento, sabe? É aprendizado, é você olhar e falar, nossa, que legal, esse profissional faz isso. Puxa, acho que eu vou tentar fazer uma faculdade disso. Eu falo muito, eu incentivo muitos profissionais. Termina o ensino médio. Não terminou o ensino médio, faz uma faculdade. Porque é nesse desenvolvimento que você vai ter o conhecimento necessário para chegar onde você quer, né? Para chegar onde você almeja. Então, assim, precisa-se ter esse pensamento, esse direcionamento. Estou aqui onde eu estou hoje, né? Eu brinco com jovens, eu falo com os jovens lá, faz 18 anos, vamos fazer os currículos para procurar. Não, mas falei esses dias, o mercado tá pegando. Mas eu acho que ela trabalha demais. Eu falei, tá. Mercado aqui, esse aí pega direto, então ninguém para lá. Eu falei, gente, não, mas trabalhar segunda a segunda, eu falei, é o começo. A gente precisa começar. Então, ninguém vai querer ficar lá o tempo todo. E tem gente que gosta também, tá tudo bem. Gosta de ficar. Mas você precisa experimentar. Você precisa viver. E hoje a gente tem um sério problema na nossa sociedade, que é assim. Eu vejo que meu pai tem essa questão de sobreviver com uma política pública, né? Um benefício. E a gente sabe que o valor é um valor que sim ajuda, que auxilia, mas não dá conta. Hoje tudo está muito caro nessa sociedade capitalista que a gente vive, né? E aí eu fico olhando esse movimento, eu cresço também com esse olhar. Então a gente precisa romper essa questão dessa vulnerabilidade, porque não dá. Então muitas das vezes eu peço uma cesta ali porque acabou aqui, e não que você não possa, não estou fazendo essa crítica, estou fazendo a reflexão de romper com isso, que a gente precisa romper. Né? A gente precisa olhar e falar, não quero mais essa situação para mim, não quero essa situação para o meu filho. O que a gente vai fazer? A gente vai correr atrás dessas coisas que são gratuitas, vamos correr atrás. A gente vai correr atrás dos serviços, vamos correr atrás. A gente vai correr atrás de políticas públicas, vamos. E tem uma coisa também, né, que o pessoal que mora na MBoi sofre também, que é com a questão do transporte, das vias. Então, muitas das vezes, as pessoas também não querem sair porque é 2 horas, é 2 horas e meia, chove, MBoi, o pessoal tem que andar, caminhar. Então, essas políticas públicas também fazem com que a sociedade como um todo também crie comodismo, que não é saudável mentalmente, não é saudável psicologicamente. Então, esse desenvolvimento é muito rico. Essa troca, gente, a gente aprende na troca, a gente aprende na conversa, a gente aprende no bate-papo, a gente faz reflexão nesse interagir um com o outro, né? E a gente também olha na troca e fala, isso eu não quero pra mim, né? Então, isso é muito importante. E aí a gente vive essa sociedade do vazio, um vazio existencial que muitas vezes também acaba sendo preenchido por substâncias psicoativas, pelas drogas, né, pelo álcool. Então, como que é isso? E aí a gente traz e volta novamente esse público cada vez mais vivendo na vulnerabilidade, né? A gente brinca e fala, fulano, mas como fulano todo dia bebe? Fulano não tem dinheiro, mas lá no bar ele consegue um jeito de beber. Então isso afeta de maneira geral, né? Quando a gente está falando do uso de substância psicoativa por esses vazios existenciais, a gente está falando também de situações de violência, de situações de violência familiar, de violência doméstica. A gente está falando do aumento da criminalidade, a gente está falando de muitas coisas, né? Então, uma coisinha vai erradicando, vai chamando a outra. Então, a gente precisa vencer essa questão da vulnerabilidade social, e é só dando a devida importância para essa vulnerabilidade. Muitas das vezes parece que a vulnerabilidade ela tem um propósito.
ela tem um motivo de deixar ali. Vamos deixar esse pessoal aqui mesmo, não vamos sair daqui, né? A gente fala muito da escravidão, né? Que aí se rompeu a escravidão, né? A abolição, e aí para onde foram os escravos, né? Então a gente vive isso a todo tempo. Para onde estão esses escravos? Nas nossas periferias, né, nas comunidades. Então a gente precisa romper e vencer isso. E é só através desse fortalecimento mesmo. Boa reflexão. Aonde que estão esses escravos? O que estão fazendo? Exatamente. Legal, a gente chegou em um ponto bacana, conversamos bacana. Eu queria saber das suas experiências no CJ, Centro de Juventude, algo que você tem passado lá, o porquê você escolheu esse pessoal, esse serviço assim de assistência. Fala um pouquinho para nós. É engraçado. Primeiro, que eu não escolhi nem a psicologia. A psicologia me escolheu. Esse é o primeiro ponto, né? A psicologia, sou formada, bolsista, né? Estudei, saí todo dia aqui de Mboi, estudei no Brás durante 5 anos, de segunda a sábado. Ei. Com bolsa, né? E sou filha de políticas públicas, né? Sou profissional de políticas públicas. Quando eu vim, estava concluindo já a faculdade, entrei para a área de RH. Depois do RH, me formei, fiquei 4 meses. E aí, eu vi uma vaga, vamos mandar o currículo para a mesma OSC que eu trabalho hoje, e fui para medida socioeducativa. Não caí lá no CJ, assim. Fui trabalhar com adolescente em conflito com a lei. Uma experiência única. E dói muito quando a gente ouve, né? Bandido bom é bandido morto, adolescente que rouba tem que morrer. Então, assim, cada um tem uma história. E aí, ninguém conhece a história de ninguém. Você trouxe essa fala da empatia. Então, a gente precisa ser mais empático, porque a gente nunca sabe o que o outro está passando, o que o outro está sentindo. Tá errado, não estou aqui defendendo a ação, a atitude, mas tem uma história por trás. E aí, fiquei na medida socioeducativa durante 6 anos. Vi muitos profissionais saírem e entrar da medida socioeducativa, e surgiu essa oportunidade, né, de gerenciar o Centro para a Juventude. E aí fui convidada, né, você tem essa vaga, porque você não participa? E participei do processo, estou lá também há 6 anos e um pouco mais. Mas assim, a gente viu eu já vi muita coisa. Eu falo a gente porque somos realmente uma família lá. Tem uma equipe muito, muito boa. Tem os pormenores do dia a dia, mas assim, o trabalho, a garantia que a gente faz para os jovens não tem preço. E aí, as experiências do Centro para a Juventude, das mais diversas. Quando chego no Centro para a Juventude, tinha umas adolescentes muito grandonas, assim, eu pequenininha. E os adolescentes causavam terror e pânico. Eu falei, vamos ter que... Como é que é isso, né? E aí, aos poucos, vamos conquistando daqui, vamos trabalhando, vamos falando. Mas elas me falaram que queriam me pegar na porrada. Eita. Que não gostavam não, que eu cheguei lá dando muita ordem. Mas aí a gente foi, aos poucos, conseguindo, né, estabelecer esse vínculo, esse afeto, porque somos de afeto mesmo. E já tive várias experiências de acompanhar, de dar notícias para a família junto. Adolescente de engravidar, não, mas eu não vou contar. Eu falei, vamos lá, então vamos junto, a gente conta. Mas recentemente eu estava entrando no CJ e aí a moto veio, eu chegando na rua, veio a moto e deu uma paradinha do meu lado. Eu falei, opa, o que está acontecendo? Aí eu continuei andando e a moto veio e seguiu. Eu falei, o que está acontecendo? E aí eu falei, vou parar aqui pra ver. E aí o adolescente levantou o capacete. Eu falei, opa, levantou a viseira. Eu falei, opa, tá me assustando. Aí, não, pensei que você tava me conhecendo. Eu falei, não, um dos primeiros adolescentes quando eu cheguei no CJ. E ele me fez chorar. Eu entrei chorando pro serviço, porque ele disse assim pra mim, tá tudo bem aí? Tá, como é que tá? Ainda tem fulano, ainda tem ciclano? Ó, fulano ainda tá, ciclano não tá mais. E ele parou e falou assim, Tati, eu fico pensando o quanto o CJ salvou minha vida. Essas foram as palavras dele. O quanto o CJ salvou minha vida, tinha dia que eu tava injuriado.
querendo brigar, querendo bater em alguém. Aí eu vinha pra cá pro CJ e eu tinha uma conversa bacana, um grupo legal, sentava lá com você conversava, chamava outra tia conversava, e o CJ salvou minha vida. Hoje eu tô bem, tô trabalhando na portaria, trabalhando de porteiro, e 12/36, o outro dia que eu não tô trabalhando, eu tô fazendo bico aqui de motoboy aqui, numa doceria lá, uma doceria que faz bolo. Ai, gente, fugiu a palavra. O pessoal, não é? Bomboniere. Isso, lá do bairro. E aí ele faz esse bico lá. E aí ele trouxe isso e ele falou com tanto assim, nossa, obrigado. Desceu da moto, me deu um abraço e eu entrei chorando. E o pessoal, o que foi? Eu tô chorando de alegria, gente. Eu tô chorando de alegria. Então a gente vive muitas experiências. Experiência de poder saber que a gente plantou uma sementinha. Eu acho que esse é o nosso trabalho, né? Muitas das vezes a gente não vai ver o fruto, porque é um processo rápido, os adolescentes saem, né? Vai procurar emprego, precisa, e a gente fortalece muito isso, porque ele precisa sair dessa situação de vulnerabilidade. Mas não tem preço, assim, o nosso trabalho. Quando a gente faz com amor, mesmo quando a gente precisa acreditar. Eu trabalho muito na linha do acreditar, né? Até mesmo voltado ao acreditar, no sentido de crer. Eu falo para os adolescentes, não estamos falando de religião, estamos falando de acreditar em algo maior, de ter uma fé. Então a gente precisa acreditar, e esse trabalho, quando a gente faz acreditando, os resultados eles nos mostram a diferença nesse trabalho. Então, assim, muitas experiências, mas essa foi uma recente que me marcou muito, muito, muito. Na medida socioeducativa, eu tive também uma experiência de um adolescente que foi o único adolescente que me fez sair da sala, porque ele estava me olhando com uma cara de deboche tão gigantesca assim, que aquilo foi me dando uma coisa. Eu falei, preciso sair para tomar uma água, respirar, e depois eu voltei. Esse adolescente, ele me surpreendeu assim gigantemente. Então, hoje ele às vezes passa no serviço, tem um bebê, casou. Então, essas experiências, essas sementes que quando a gente consegue observar os frutos, não tem preço. Muito legal, muito legal. É isso aí, ó. Você às vezes está nos acompanhando e fala assim, nossa, mas pessoas que trabalham com pessoas às vezes não fazem diferença nenhuma. Fazem sim. Às vezes um abraço que você dá em alguém, às vezes uma palavra amiga, às vezes um aperto de mão, às vezes um bom dia, às vezes um bolo que você faz e você leva na casa de alguém e você dá um incentivo para aquela pessoa, já faz toda a diferença na vida daquela pessoa. Qual é o seu propósito de vida? Será que o seu propósito de vida é ficar o dia todo nesse celular, com rios subindo, rios descendo e vendo a vida dos outros, comparando a sua vida com os outros e se esquecendo que Deus, sei lá, Deus ele não erra, tá bom? Deus ele não erra. E se Deus ele deu uma missão para você, você vai ver como que essa missão vai te trazer vida para você mesmo. Toda vez que eu converso com a Tati, eu percebo uma coisa, e não só com a Tati, mas com todas as pessoas que trabalham com outras pessoas. Elas têm um sorriso no rosto, um brilho no olhar, e fala assim, quando você acredita em outro, sabe que vai dar certo. Então o meu desejo, sabe o que é? O meu desejo é que você encontre o propósito de vida que você tem no outro, sirva o outro, dê um pouquinho do outro, um pouquinho que você sabe do outro. Com certeza você sabe fazer alguma coisa. E eu quero falar para gerentes de CCA, de serviço, quero falar para você que é pastor de igreja, você que é líder de alguma coisa, eu quero falar com você que está aí do outro lado. Não desista de impulsionar pessoas a serem melhores. Porque eu fico imaginando, tipo, um líder que você quiser aí, coloca a Madre Teresa de Calcutá, coloca o líder que você quiser. Eu fico imaginando quem foram os mentores desses líderes. O que você acha daquelas frases eu vou falar de pessoas, né? A gente está num canal aqui que é cristão, mas eu posso falar de pessoas que são seculares. O que você acha daquelas frases de Bob Marley?
que você acha do mentor daquele grande discurso de Martin Luther King, quando ele falou, eu tenho um sonho, aquela pessoa que impulsionou ele, sabe? Então seja um mentor de alguém. Talvez você nunca consiga chegar lá, mas quando aquela pessoa chegar onde que ela deve chegar, você vai falar assim, eu fiz parte dessa história. Seja um mentor de alguém, porque às vezes a gente precisa de dar ouvidos e às vezes um conselho, quem está do lado de fora vai fazer toda a diferença. Tati, a gente vai indo para o final da nossa conversa já. E aí eu queria saber se você, quem quer conversar mais com você, trocar uma ideia, saber do seu trabalho ou ter os seus serviços como na psicologia, como consegue te achar? Redes sociais, telefone, como que faz e-mail, como que te acha? Pode me achar pelo telefone, né? Pelo WhatsApp, que é o e-mail mais, vou passar meu telefone, 11 99 318 3562. Meu Instagram é Tati Souza, Tati com Y Souza. Souza com Z ou com S? Souza com Z. Então tá bom, ó. Tati com Y e Souza com Z. Com Z. Vai estar aqui embaixo na descrição, tá bom? Aí você dá uma clicadinha lá, segue a Tati lá, que ela é top. Continua. Você falou uma coisa, né? Aí agora que você falou assim, impulsione, né? Motive alguém a chegar lá, porque quando ele chega lá, você vai fazer parte dessa história. Mas às vezes a gente não vai ver, mas aquela pessoa vai lembrar. Fulano falou aquilo pra mim, né? Ciclano, puxa, a Tati, o Marcelo, o João, o Pedro falou pra mim naquele dia para eu não fazer, falou pra eu pensar, falou, isso faz muita diferença. A gente não tenha dúvidas disso. Então assim, não deixe de acreditar, não deixe de impulsionar. Só assim, a gente não pode entrar na cabeça de ninguém, mas a gente pode fazer com que a pessoa reflita e mude, né? E esse é o meu trabalho, o nosso trabalho enquanto psicólogo, enquanto atores da assistência social. A gente precisa fazer com que o outro pense, porque é ele que vai mudar. E essa mudança vai gerar aí uma revolução tanto na vida dele como na nossa sociedade como um todo, né? É bíblico, né? Se uma ovelha se perde, Jesus vai lá voltar para buscar aquela ovelha perdida, porque aquela ovelha faz a diferença. Então, um adolescente que a gente resgata, uma criança que a gente faz a diferença na vida dela, a gente faz a diferença de maneira geral. Então, é muito importante. É muito legal trabalhar na assistência, porque assim, meu Deus do céu, hoje eu recebi um abraço de uma pessoa que ela tem TEA. E aí eu falei assim, cara, pessoas, para mim é uma pessoa normal, né? Para mim é uma pessoa normal, não tem diferença nenhuma. Sim. Mas numa linguagem leiga, numa linguagem assim mais às vezes a gente fica falando, as pessoas são normais, não fazem muitas vezes coisas que esses seres humanos fazem. A gente tem um serviço que a gente tem uma profissional nova, ela brinca e fala, ele é normal, ele engana a gente. Ela fala, ele engana a gente, ele não é autista. Isso é uma brincadeira que acontece. Existe, né, no quadro, no transtorno do espectro autista, o que eles passam, eles são muito objetivos, eles são muito diretos, né? Então a gente está ensinando que a gente tem agora a dar abraço, porque ele chega e passa direto. Eu falo, você precisa abraçar. E na sequência que eu falei, você vai chegar e vai abraçar a equipe. Ele abraça na sequência que eu falei, ele pula, ele tá do meu lado, ele sai, ele vai abraçar o outro, aí ele volta para me abraçar na sequência, porque eu falei para ele, você chega todo dia, você vai abraçar fulano. Então ele gravou a sequência, então ele abraça na sequência. E às vezes ele esquece o nome, ele pergunta, como é seu nome mesmo? E ele tá fazendo esse processo. Então, a gente precisa aprender a trabalhar, aprender a tratar, aprender que a diferença faz parte do nosso dia a dia e o respeito também. Então, e aí a gente tem muitos transtornos hoje que não são diagnosticados,
você deve ter no seu serviço, eu tenho no meu serviço, né? Porque o diagnóstico dentro dessa área é muito moroso. E se for na área pública, né, é mais moroso ainda, porque também a gente precisa ter cuidado para não fechar um diagnóstico errado, mas trabalhar com pessoas com transtornos, trabalhar com pessoas deficientes não tem preço. O que a gente tem ao estar próximo, ao conviver com essas pessoas, são tapas na nossa cara, no nosso rosto o tempo inteiro, né? Então, esse abraço é um abraço muito sincero, esse abraço é um abraço muito gostoso, muito real, muito autêntico. Eu brinco com os meninos que chegam de manhã, eu falo, vem cá, dá um abraço aqui para ver se vocês acalmam, se acalmem hoje durante o dia, eu brinco com eles, né? Tem dia que dá certo, tem dia que não dá, mas tudo bem, a gente está buscando. E é isso, a gente não pode desistir. Porque às vezes é árduo, né? A gente sabe que é árduo, né, Marcelo? Então, às vezes a gente pensa, não aguento mais, não quero mais aqui no serviço, está dando muito trabalho. Os outros jovens estão pedindo para expulsar porque está causando. A gente fala, não, porque esse é o espaço dele estar aqui, vamos trabalhar, vamos tentar dessa forma, se não dá. Então, assim, a gente precisa não desistir. E a gente precisa, claro, do apoio dos nossos governantes em políticas mais efetivas, voltadas para a saúde, para a assistência, como eu já falei aqui, voltada para a cultura, voltada para o lazer, voltada para a empregabilidade, né? Então, a gente tem um curso X, mas aquele curso que o adolescente não tem mais interesse. Então, a gente precisa mudar, não dá para as coisas serem engessadas, porque os adolescentes, a população não é engessada. Muito legal. Tati, falta alguma coisa? Não. Você quer comentar alguma coisa que você faltou na nossa conversa, que você acha interessante? Não, só agradecer. Só quero agradecer o convite, a oportunidade. É maravilhoso poder fazer esse diálogo, essa reflexão sobre temas tão importantes, temas atuais. E é isso, né? A gente precisa mobilizar a população para cada vez mais apontarmos o que não está legal e pensarmos em hipóteses, pensarmos em ações para a gente favorecer uma sociedade mais humana, mais justa, mais respeitosa e mais saudável. É isso aí. Você que está nos assistindo, eu quero fazer um pedido. Você pode ser da área da assistência, você pode ser um psicólogo, você pode ser um pastor, um evangelista, enfim, você pode ser o líder que for na sociedade. Se una a outros líderes. Um lobo solitário vai acabar morrendo. Um lobo solitário ele vai acabar perecendo. Se una, sabe por quê? Há um filme muito interessante. Pode ser que eu erro o nome do filme, O Palhaço. Um dos atores é Selton Mello, e ele falou assim, quem é que faz o palhaço dar risada? Talvez o palhaço não dá risada porque ele anda só, é a minha reflexão particular. Talvez o palhaço não dá risada porque ele é um ser que está ali no camarim só, é ele que faz as maquiagens dele, é ele que está só. Mas a partir do momento que ele anda em um grupo, ele anda com pessoas, ele vai ver que a engrenagem vai caminhar. Na igreja nós temos uma fala muito legal, que é os 5 ministérios. Os 5 ministérios, ele caminha fazendo que a engrenagem da igreja ela ande. Então não é um só que faz andar, é uma engrenagem que faz andar, é como se fosse um motor de carro. Todos nós somos importantes para uma sociedade poder evoluir. Então o conselho que eu te dou, meu amigo, tá bom? Não seja um lobo solitário, seja uma pessoa que tem uma engrenagem, e essa engrenagem vai impulsionar outros a caminhar cada vez mais. A palavra de Deus para você no dia de hoje é: confia naquele que um dia te chamou. Abacuque um dia ele olhou para o lado, olhou para o outro e falou: até quando gritarei guerra, guerra, e nada vai mudar. No finalzinho ali da sua carta, lá no capítulo 3, ele fala assim: mas todavia eu me alegrarei no Senhor.
Ainda que nada tivesse acontecendo, ele foi sincero em dizer: todavia eu me alegrarei, eu continuarei confiando, eu continuarei acreditando. A nossa luta não pode parar porque algo não está da forma que nós gostaríamos que estivesse. Existem pessoas que querem lutar com você, se junte a essas pessoas, vamos seguir em frente. Porque a seara é muito grande, mas faltam as pessoas como você que está aí do outro lado falando assim: o que precisa de fazer? Bora, vamos trabalhar, vamos carregar umas caixas de cesta para doar para alguém, vamos fazer a obra social, vamos dar uma palavra de ânimo para alguém. Eu estou precisando de você, tenho certeza que tem alguém precisando de você, em nome de Jesus. Então bora ser melhor para o outro, tá bom? E termino falando com você que me acompanha já há algum tempo, com esses 2 versículos que eu amo muito. João, capítulo de número 3, versículo de número 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça. E 1 João, capítulo 3, versículo de número 16 também diz assim, e nisto é manifesto o amor. Assim como Cristo amou a igreja, assim nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Dar a vida pelo irmão, dar a vida pelo outro, não é fazer que nem Jesus fez na cruz, porque aquele sacrifício foi único, mas às vezes é você perder um tempo da sua vida emprestando o seu ouvido para que aquela pessoa ela possa desabafar. Talvez você precise de ser empático, talvez algo que você tem demais dentro da sua casa, você dividir com mais um. Enfim, cuide do outro, porque você vai estar fazendo a obra de Deus, em nome de Jesus. Posso orar por você? Inclina aí a sua cabeça, coloca a mão aí sobre o seu peito. Enfim, se ligue a Deus. Eu quero orar pela tua vida, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa pessoa que está do outro lado. Mais uma vez, Senhor Deus, eu quero declarar esse podcast, Pai Senhor, é um podcast, Pai Senhor, que precisa de falar de tudo, Pai, porque o Senhor merece estar em todos os lugares. E todas as pessoas precisam de ter o poder de fala, Pai, porque todas as pessoas têm algo de bom, Deus Pai amado, Senhor, para falar para o outro, Senhor. Então eu glorifico ao Senhor pelo dia de hoje, Senhor. Eu glorifico ao Senhor por aquilo que o Senhor fez, Deus Pai amado, Senhor, em nosso meio. Eu espero, Pai, que essa pessoa seja edificada. Eu espero que algo de bom o Senhor tenha alcançado essa pessoa, Pai, Senhor, e ela saiba, Pai, Senhor, que ela é muito mais do que ela imagina, Pai. Senhor, em nome de Jesus, ajuda ela na área emocional, ajuda ela na área financeira, ajuda ela na área espiritual, emocional, enfim, Pai, facilita muitas coisas, ó Pai. Eu tenho certeza que o Senhor não erra, e a obra que o Senhor começou a fazer, o Senhor é fiel, Pai, para aperfeiçoar todos os dias. Muito obrigado pelo podcast de hoje. Que Deus, que o Senhor, ó Pai, Deus Todo-Poderoso, Senhor, esteja conosco, em nome de Jesus, amém. Tati, Deus abençoe sua vida, muito obrigado, é uma honra, uma alegria te receber, foi muito edificante para mim. Eu tenho certeza que será para essa pessoa que está nos assistindo, que nos assistiu, que nos escutou. E todas as vezes que você quiser, fala assim: Marcelo, eu tenho uma ideia, eu tenho um assunto que eu queria falar, foi muito edificante, eu queria voltar. E aí a gente faz uma segunda parte. Pode deixar. Tudo bem? Tudo bem. Eu que agradeço, que Deus abençoe nós, que Deus abençoe nossa população, que Deus derrame muito amor nessa população que está sedenta de amor e compaixão. É isso daí. E Ele vai derramar através de nós. Sim. Na nossa igreja, a gente está com um lema esse ano: se Deus fez em nós, agora Ele faça através de nós. Sim. Se Deus me deu essa paz, agora através de mim que eu possa levar a paz para o outro. Sim. Se Deus me deu essa alegria, que através de mim eu possa levar essa alegria para o outro. E o Brasil é um país místico. Sim. Então eu não estou falando de religião, de uma vertente de religião. Estou falando de todos aqueles que têm um Deus Supremo. Que essa pessoa ela possa levar essa paz de um Deus Supremo para o outro. Sim. E se você que está nos escutando, nos assistindo, talvez não tenha religião nenhuma, mas eu tenho certeza que você tem uma moral. E por esta moral você pode abençoar a vida de outro. Em nome de Jesus. Amém? Muito obrigado. Eu que agradeço. Deus abençoe. Amém. Você que está aí do outro lado, dá um tchauzinho lá. Não, corta para nós dois. Dá um tchauzinho lá, Tati. Dá um tchauzinho. Tchau. Deus te abençoe.